Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligadinho no nosso conteúdo, nas nossas diversas consultorias, né? Para você estar ficando atualizado sobre os temas que a gente traz aqui com os nossos especialistas e, claro, contamos sempre com a sua participação. Você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, está aí na tela o nosso número, e também o @programa Boca no Trombone, lá pelas nossas redes sociais. Inclusive, aproveite o nosso QR Code, abre aí o seu celular, a sua câmera, escaneie e se inscreva agora, não perca tempo, no nosso canal do YouTube do programa Boca no Trombone. Todos os colegas, os advogados, os médicos que participam aqui do programa estão conosco também lá no @programa Boca no Trombone, no nosso canal do YouTube. Na edição de hoje, olha só o time que está com a gente aqui nos estúdios. A doutora Karina Lima, do Moisés Advogados, na área trabalhista. O doutor Luiz Felipe Carvalho, ele que é médico, ortopedista, cirurgião, especialista em células-tronco. E o doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista no direito rural, ele que assina o quadro Garantias Agrárias. Mas não ficamos por aí, vamos ter muito mais. Vamos ter ainda a consultoria previdenciária e também mais conteúdo. Olha só, tem um informe sindical com o recado da Fetaperx para os aposentados e pensionistas. E hoje é dia de consumidor em destaque, respondendo dúvidas aí dos consumidores e das consumidoras. Então, bora lá a gente responder e interagir com os meus convidados aqui, cada um dentro da sua matéria. Doutora Karina Lima, do Moisés Advogados, agradecendo a sua presença conosco aqui na Bandeirantes. Doutora, primeira pergunta para a senhora do direito trabalhista vem lá de Guaíba do Miguel. A empresa que trabalha mudou a jornada de trabalho das 7h50 às 17h38 para as 5h50 e às 15h38. Não deram nenhum aviso aos funcionários. Pode isso perante a lei trabalhista? Em nosso contrato está descrito o horário de trabalho. Doutora Karina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. Bom, em regra geral, o empregador pode sim alterar o horário de trabalho dos seus funcionários. Porém, se esse horário ele prejudicar o trabalhador por alguma questão pessoal, o trabalhador pode buscar assessoria jurídica para verificar sua situação. Porém, verifique antes seu contrato de trabalho. Perfeito, obrigado, doutora. E a gente está recebendo com muita alegria aqui nos nossos estúdios o doutor Luiz Felipe Carvalho. Como eu disse, né, ele é médico, ortopedista, cirurgião, especialista em células-tronco. Doutor Felipe, aproveitando a sua vinda aqui, como ortopedista e cirurgião de coluna, certamente a queixa das dores nas costas deve ser cotidiana aí no seu consultório, né? Qual é o tratamento que a gente tem utilizado atualmente? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, doutora Arilei. Bom dia, doutora Karina. Não só no meu consultório, como em todos os consultórios do mundo, né, Solano? As dores nas costas, são a segunda maior causa de dor no mundo, de busca médica no mundo. Só perde para sintomas gripais. Então, na verdade, a inteligência do processo de qualquer dor é você buscar antes de aumentar, né? Então, você busca a sua ajuda médica especializada e seguir o que o médico, né, o que o profissional lhe orientar, porque as dores nas costas, elas têm duas funções, né? As dores funcionais, mais musculares, ou as dores estruturais. Então, a gente sem ver, assim, por telefone ou por sintoma, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, busque ajuda sempre. É sempre mais inteligente buscar ajuda para também prevenir a sua dor do que tratar a sua dor ao longo do tempo. Perfeito, obrigado, doutor. Agora a questão é do direito rural, a gente está aqui com o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho, do quadro Garantias Agrárias. Doutor, a primeira que vem para o senhor vem de longe, lá do estado do Sergipe, o Alberto. Tem um processo contra o Banco do Brasil do Plano Collor Rural de março de 1990. Já faz vários anos que deu entrada, mas o banco só recorre. O juiz já estipulou o valor para o Banco do Brasil pagar e até agora nada. Segundo meu advogado, disse que o processo está parado no STF. Tem alguma decisão? Doutora Lei, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Solano, bom dia, colegas, bom dia, telespectadores. Realmente, essa questão do Plano Collor Rural se arrasta há muitos anos, mais de 30 anos, e infelizmente o processo sim está no STF.
Mas tivemos uma boa notícia recentemente, no mês de junho agora, a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou um parecer. Estávamos aguardando esse parecer há 8 meses e finalmente foi entregue. E um parecer favorável aos produtores rurais. Então, esperamos que tenha novidades e boas novidades em breve. Claro, estamos chegando num recesso do STF, então, para o segundo semestre, e acredito que podemos ter boas novidades. Tá certo. Traremos aqui, sim, com o doutor Arilei, as questões aí do direito rural. Espaço opinativo? Temos. Está chegando o primeiro de hoje, que é assinado pela FETAPERX. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos. A vida tem nos informado, tem sido uma boa escola na nossa caminhada. Tem nos trazido tantos avanços, tantas descobertas, tantas coisas boas. Mas, paralelamente a tudo isso, também traz algumas invenções, algumas transformações que nós precisamos avaliar com bastante atenção. Entre elas é o individualismo e o consumismo que está desenfreado e está criando entre nós um caminho que não é dos melhores, que tem nos levado ao endividamento, tem nos levado à depressão, tantas coisas ruins tem trazido para nós. Para nós que temos há mais tempo acompanhando todo esse desenvolvimento. Lógico, trouxe muitas coisas boas. E a gente precisamos ter o conhecimento, por isso precisamos que as nossas associações estejam funcionando bem, para que a gente possa cada vez descobrir as melhores alternativas, descobrir os melhores caminhos, enfim, tantas coisas boas, tantos benefícios que tem nas nossas associações. Por isso, é necessário que as nossas associações continuem de pé, vibrando e cada dia melhor. Um abraço, bom fim de semana. Muito bom, obrigado ao presidente José Pedro Kuhn da FETAPERX, sempre atento às demandas da categoria dos aposentados, pensionistas e idosos. Voltando aqui para a nossa consultoria, hoje a gente recebe a doutora Karina Lima, ela que é especialista no direito trabalhista, em nome do Moisés Advogados. Doutora, a Ana Paula lá de Viamão, diz ela, meu esposo trabalhou 14 anos e 5 meses num sítio como caseiro e recebeu 12 mil de rescisão. Está correto esse valor, doutora? Bom, primeiro ponto a ser visto é a questão do vínculo. Tem que verificar se ele tinha vínculo, como que era essa condição de trabalho a qual seu esposo passou. Não tem como dizer se a rescisão está certa ou errada sem verificar a questão salarial e o que foi verificado ali no contrato de trabalho. Então, é importante que procurem um advogado da confiança de vocês para verificar essa situação e ser recepcionado da melhor forma possível. Perfeito, obrigado, doutora. Hoje no quadro Direitos da Saúde, a gente está recebendo o ortopedista, cirurgião de coluna, especialista em células-tronco, o doutor Luiz Felipe Carvalho. Doutor Felipe, pacientes que chegam ao seu consultório com as chamadas dores nos joelhos, como é o procedimento para tratar essa patologia? Eu vou dizer que essa aqui foi feita em causa própria, porque eu tenho muita dor no joelho, doutor. As dores no joelho, elas são muito comuns, né? Isso a gente precisa sempre entender. Então, todos nós, né, teremos o famoso desgaste, a artrose. Cabelo branco e artrose só não vai ter quem for antes, né? Quem morrer antes, porque isto é fundamental. Nem todas as dores no joelho são artrose, mas a gente precisa entender que depois dos 30 anos, o nosso processo degenerativo, que é o desgaste, ele acelera muito mais. Então, é importante a gente cuidar, né, as nossas articulações. E a articulação de carga, a articulação de cargas quadris e joelhos, elas são muito importantes. Muitas vezes a gente não dá muita bola, começa uma dorzinha, vai deixando. E, infelizmente, para todos os pacientes, a gente pode orientar. Dores em articulações periféricas, joelho, cotovelos, ombros, quadris, tornozelos, sempre colocar gelo 20 minutos, 2, 3 vezes por dia, que vai diminuir a sua dor, mas principalmente saber o diagnóstico que você tem. Isto é fundamental.
Perfeito, obrigado, doutor Felipe. A gente tem mais uma dúvida encaminhada pela audiência aí para o nosso especialista no direito rural, doutor Arilei Mendes Filho. Doutor, essa vem lá pelo nosso canal do YouTube. O nick aqui é Escritório MBM. Acho que até deve ser um colega aí. Doutor, qual o entendimento do escritório de vocês sobre o futuro da ACP, agora que o STF entendeu que os planos econômicos são constitucionais, doutor Arilei? Muito boa questão, também relacionada ao Plano Collor Rural, como a primeira, né? Eu acredito que está surgindo muitas dúvidas sobre esse tema, apesar de tantos anos depois de ter ocorrido o Plano Collor. Mas o julgamento das poupanças, né, dos planos constitucionais dos planos econômicos que foram declarados constitucionais, eu entendo que pode ser benéfico aos produtores, né? Uma das grandes questões que estavam sendo alegadas neste processo que está no STF é que os poupadores e os produtores rurais têm teses contraditórias. E se os bancos venceram na questão dos poupadores, entendo que em relação aos produtores rurais, a situação pode ser considerada com mais otimismo, né? Esperamos, então, que venha em breve o julgamento pelo STF. Oxalá que assim seja. Tem mais dúvida trabalhista. A doutora Karina Lima está com a gente, em nome do Moisés Advogados. Doutora, o Osmar lá de Gravataí. Atualmente tem artrose no pé esquerdo e adquiri também no pé direito, devido a movimentos repetitivos e forçados no trabalho. Isso caracteriza doença adquirida no trabalho e a empresa deve emitir a CAT, doutora Karina? Bom, respondendo à dúvida, então, pode sim ser uma causa relativa ao trabalho ou uma concausa, tá? Houve o agravamento dessa lesão, que pode ela ser pré-existente, né? Se é uma artrose, até o doutor Felipe pode me ajudar com essa resposta. E seria importante verificar os exames feitos anteriormente e os contemporâneos, até para ver que ponto está essa lesão, quando ela surgiu e se foi no tempo desse emprego atual que você está. Caso essa lesão tenha surgido há pouco tempo, é importante verificar, então, novos exames e procurar um advogado de sua especialidade e um médico também que possa lhe orientar acerca desse problema ortopédico. Doutor Felipe, olha, não foi combinado, né? Mas a sua próxima questão é a seguinte, ó. Diagnóstico de artrose, desgaste em joelhos, tem predominância na terceira idade ou existem outros fatores que desencadeiam essa doença? Vamos fazer um 2 em 1 aí, doutor. Vamos fazer um 2 em 1 aqui, são questões muito importantes, né, do nosso dia a dia. Complementando o que a doutora Karina falou, eu acho que o admissional, doutora Karina, é muito importante em relação à proteção do trabalhador e da empresa também. Porque no admissional a gente vai ver qual é o grau de artrose que ele tinha, né? A artrose tem o fator intrínseco, o fator genético. Então, ali, o fator causal também, né? Como é que a gente junta essas duas coisas, entendeu? Então, muito difícil de complementar isso. Em relação à pergunta atual aí, a artrose, né, o famoso desgaste, a gente precisa entender que ele não vem apenas com a terceira idade. Ele começa, né, que é com a famosa condromalácia, que é o amolecimento da cartilagem, né? A cartilagem ela não é dura, ela é viscoelástica endurecida. Então, cada passo que a gente dá, ela trabalha e volta, né? O amolecimento faz com que a função dela tenha muita perda de função. Sim. Então, aumentando a dor, né, e o grau inflamatório. Então, o diagnóstico ele pode ser dado sempre, né? Dos 20 anos para frente, pode ter certeza que todo mundo pode ter artrose. Perfeito. Obrigado, doutor. Mais uma da área do direito rural com o nosso especialista, o doutor Arilei Mendes Filho. Doutor, sou produtor rural, pessoa física e recolho o salário de educação para todos os meses. Isso é correto, doutor? Isso não é correto. O salário de educação é uma contribuição exclusiva de pessoas jurídicas, de empresas. Então, como pessoa física, você não deve recolher, não está obrigado a recolher o salário de educação. Isso hoje, inclusive, é reconhecido pela Receita Federal, que já tem um parecer nesse sentido. O que a Receita Federal costuma dizer é que todos aqueles que não são cadastrados no CNPJ não precisam recolher o salário de educação. Muitos estados criam um problema porque exigem que o produtor rural, mesmo pessoa física, se cadastre no CNPJ para poder emitir nota fiscal. Mas veja, se você segue sendo pessoa física, não tem um CNPJ e uma empresa com registro na junta comercial, você, produtor rural, segue sendo pessoa física e não precisa recolher o salário de educação.
Tá certo, obrigado, doutor. Mais uma rodada aqui com os nossos consultores. Doutora Karina, da área trabalhista, a Veronilda lá de Vera Cruz trabalhava em costura numa firma e fiquei com lesão nos ombros e à espera de cirurgia. E a empresa me demitiu com a desculpa que teria pouco serviço. Isso é legal? Não consigo trabalhar mais de 1 hora sentada costurando, pois não aguento a dor, doutora. Legal não é. Primeiro ponto, quando foi admitida, se já tinha algum problema anteriormente, o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, provavelmente informou que estava apta ao trabalho e foi surgindo essa lesão. Se foi demitida com atestados, olha, é um problema, tá? Até porque gera uma estabilidade, provavelmente vai gerar uma estabilidade, mas precisa também investigar o que se trata essa doença. Se é nos ombros, a síndrome do manguito rotador ou outra lesão que pode ter surgido em razão dos movimentos repetitivos. Mais uma vez, importante que procure um médico, tá? Um ortopedista, especialista nessa área e um advogado para o quanto antes a senhora verificar a sua condição de trabalho. Tá certo, obrigado, doutora. Ainda dentro do quadro de Direitos da Saúde, com o doutor Felipe Carvalho, doutor, quando pensamos no tratamento da artrose em quadris, o senhor até mencionou anteriormente, vem em mente a questão da cirurgia. Essa é a única forma de tratamento, doutor Felipe? Não, doutor Solano, pelo contrário, na verdade. Hoje, com a biotecnologia, com a tecnologia atual, né, não apenas os carros evoluíram, né, a medicina evoluiu muito. E a biotecnologia, o uso de células-tronco, funciona muito bem. Hoje, por exemplo, a gente tem ablação por criogenia, a gente tem infiltração, bloqueio. Não necessariamente a artrose ela vai evoluir para a prótese, né? Pensem em uma coisa, nenhuma prótese vai ser tão boa para você quanto a articulação que Deus lhe deu. Então, quanto antes você procurar ajuda, maior é o leque que a gente tem de opções para lhe ajudar. Então, diagnóstico, procure um especialista, não deixe a sua dor aumentar. Perfeito, obrigado, doutor. E mais uma para o doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista no direito rural. Doutor, tivemos uma recente decisão do STJ sobre o tamanho da propriedade de áreas rurais. O senhor pode explicar um pouco esse caso e os reflexos? Perfeito, foi um importante precedente do Superior Tribunal de Justiça que determinou que o tamanho da propriedade rural deve ser aquela efetivamente utilizada ou aproveitável para a agricultura. As áreas de preservação ambiental não devem fazer parte desse cômputo. No caso concreto, a decisão se deu em cima de uma propriedade que foi considerada pequena e, por isso, era impenhorável. Mas ela também tem outros reflexos, como, por exemplo, a definição da propriedade para fins de obtenção de crédito rural, que tem encargos, juros diferentes de acordo com o enquadramento da propriedade, e também a questão relacionada ao ITR, que pode ter reflexo em relação a isso aí. Foi um importante precedente. Muito bom, muito bom. Temos que saudar sempre boas decisões. E para a gente fechar aqui a consultoria trabalhista, doutora Karina, o Leandro de Bagé lhe pergunta: meu FGTS ficou bloqueado para saque, mesmo estando na opção saque e rescisão. Em 2 empresas, que trabalhei numa delas fui demitido e na outra pedi demissão. O que devo fazer para desbloquear, doutora? Bom, existe 2 opções para que ele tenha ficado bloqueado. Primeira opção, que em algum momento houve o saque, houve o pedido de saque aniversário. E a segunda situação foi um empréstimo a qual o FGTS ficou sob garantia até a quitação desse débito. Então, é importante na Caixa Econômica Federal verificar essa condição e se a opção de saque aniversário ela foi revogada há pouco tempo, vai levar 2 anos ainda para regularizar essa sua situação. Tá certo. Olha, agradeço muito a doutora Karina, ao doutor Felipe, doutora Arilei, que fizeram esse primeiro bloco aqui do Boca no Trombone comigo. A gente vai dar aquela paradinha, tá? Que é rápida, e na volta a gente vai ter consultoria trabalhista e também o quadro dos direitos dos consumidores aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul.
WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua audiência. E nesse bloco a gente vai ter consultoria previdenciária e também o quadro Consumidor em Destaque. Já dando as boas-vindas e fazendo a primeira pergunta para ela, que está com a gente aqui no nosso telão, ó, a doutora Elza Fernanda, do Elza Fernanda Heibrecht Advogados. Doutora Elza, o Ismael, 35 de contribuição e 54 de idade, posso me aposentar? Bom dia, doutora. Bom dia, Solano, bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores. Bom, infelizmente, né, com as mudanças da reforma com a emenda 103, com 35 anos de contribuição, o homem não consegue mais se aposentar. É necessário ter mais tempo ou mais idade para conseguir fechar uma das regras de transição. Então, Ismael, ainda não é possível a tua aposentadoria. Tens que fazer um planejamento para saber a data exata que tu vai fechar os requisitos. Tá certo. Doutora, uma outra, bem pertinho da senhora, a senhora que é de Rio Grande, a Shirley de Pelotas. Sou pensionista, também posso pedir minha aposentadoria? Claro, Shirley, com certeza. Pode receber a pensão por morte, pode receber a aposentadoria, não vai ter problema nenhum, tá? Pode ser do mesmo regime INSS ou pode ser de regimes diferentes também. Tá ótimo. Obrigado, doutora. Eu falei que a gente tinha quadro especial. Tá chegando a edição de hoje do nosso Consumidor em Destaque. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas de estúdio. Pedro, infelizmente essa situação que ocorreu contigo está virando rotina na vida do MEI. Uma vez que tu coloca os teus dados ali no site do Gov.br e cria o teu CNPJ, esses dados ficam na base da Receita Federal e aí é como se gritasse para o universo: ei, tem um novo microempreendedor na área. E aí os golpistas, obviamente, ficam ligadinhos esperando para dar o bote. Então, assim, a gente sempre agradece esse tipo de denúncia para orientar e informar os nossos telespectadores para que não caiam nesse tipo de golpe. A única coisa que um MEI tem que pagar durante o mês é a sua DAS, que tu vai emitir diretamente no portal do Simples. Então não precisa de e-mail, não precisa de WhatsApp. Ah, olha aqui, eu tenho um jeitinho mais fácil, só me paga R$15, porque às vezes eles cobram valores irrisórios, né? Então, assim, importante sempre orientar os telespectadores, não clicar nesse tipo de mensagem, ou e-mail, ou WhatsApp. Eles fazem bem bonitinho, né? Eles colocam um logotipo, então a gente até acha que é verdade, mas não é. Então, Pedro, já fizeste o que tem que fazer, que é ignorar. E além disso, tu pode fazer a denúncia no site do consumidor.gov e também na Receita Federal. Eles têm um canal para esse tipo de denúncia. E quem chegar a ter prejuízo com esse tipo de situação, pode fazer um boletim de ocorrência, certo? Boa sorte com a nova empresa e tudo de bom.
Muito obrigado à doutora Luciane Marques, nossa especialista no direito do consumidor. Vamos com mais dúvidas previdenciárias. Hoje a gente recebe a doutora Elza Fernanda. O Ademir lá de Venâncio Aires, doutora. Tenho 53 anos, trabalho há 27 numa fundição em que ganho 40% de insalubridade. Posso me aposentar, doutora Elza? Bom dia. Bom, no caso seria, né, ele tem interesse na aposentadoria especial. Bom, a aposentadoria especial exige no mínimo 25 anos de atividade especial. Mas hoje é necessário somar 86 pontos entre a idade e o tempo de contribuição. Então, nesse caso, ainda falta um pouquinho para ele poder fechar, mas é importante ter a documentação, PPPs e laudos técnicos, para quando for necessário fazer o requerimento, ter toda a documentação já organizada. Tá certo. Mais uma para a senhora, doutora. Essa aqui vem lá de Gravataí, o Pedro Jorge. Tenho 64 anos, trabalho numa empresa. Faço 65 em setembro. Tenho 15 de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? Bom, tem que esperar primeiro os 65 anos, né? Porque não adianta entrar antes. Muitas pessoas perguntam se pode entrar antes, para quando chegar a idade, né, já ser concedido, mas não. Hoje, como o sistema do INSS, né, é robotizado, se entrar antes vai ser cancelado, né, imediatamente. Então é importante, esperou a idade, fez 65 anos, pode entrar no mesmo dia ou no dia depois, para dar entrada na aposentadoria. E já tem todos os requisitos prontos. Tá certo. E uma última aqui para a senhora, doutora Suzana, aqui da capital. Sou aposentada por invalidez permanente há 10 anos e tenho 67. Preciso fazer a perícia do pente fino, doutora Elza? Muito importante essa pergunta também. Bom, em função da idade que ela já tem, né, não é mais necessário fazer, certo? O pente fino, né, eles fazem uma seleção de pessoas para fazer a perícia novamente, tá? Que é obrigatório. Mas, geralmente, com a idade que ela tem, não vai entrar no pente fino. Mas, claro, se mesmo assim o INSS chamar para fazer nova perícia, tem que ir. Mas, provavelmente, eles nem vão chamar. Doutora Elza, agradecido por hoje. Até uma próxima aqui no Boca. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Muito bom. E assim a gente encerra o Boca no Trombone de hoje, convidando você para que durante a semana faça aquele bate-bola lá nas redes sociais. Olha aí, ó, pega o seu celular, abre a sua câmera, te inscreve agora no nosso canal do YouTube do nosso Boca no Trombone. A gente conversa de segunda a sexta por lá. E no domingo que vem, o que temos? Temos mais Boca no Trombone aqui na nossa Band TV a partir das 8h30. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.